Galera, eu vou fazer esse vídeo, vai ser dois vídeos em um. Primeiro vídeo, eu falando sobre essa bicicleta. Pra quem não sabe, essa bicicleta aí, ó, ela tava com essas peças na minha outra bicicleta, que é aquela que eu tô, aquela dali, ó, que eu tô fabricando, certo, ó. E aí eu tirei a roda, o selinho, ó. Selinho aqui é um selinho novo, comprado, R$ 55, ó. E olha a configuração dessa Bike Monarch aí, ó. Galera, você quer uma bicicleta que dure para toda hora que você precisar dela, ela pedalar, lhe levar para os cantos, você ficar se preocupando só em trocar pneu de vez em quando, câmara de ar de vez em quando, tamanca de freio de vez em quando e corrente e catraca de vez em quando. Você quer uma bicicleta durável? Então agora eu vou mostrar ou uma que fica quebrando direto, dando problema direto. Você mais leva na oficina e tem dor de cabeça do que você usufrui dela, né? Galera, pensando na minha dificuldade de criança, de jovem, adolescente, eu fui estudando, né? Fui para minha escola, prestei atenção nas aulas de matemática, nas aulas de física, ciência, biologia. Comecei a ter um ápice sobre trabalhar, fui para o centro da cidade trabalhar. Já trabalhei na divulgação, com panfletagem, trabalhei fazendo entrega de quentinha, trabalhei fazendo entrega de salgado, pizza. Trabalhei com o meu padrinho bastante tempo na área de eletrodoméstico, consertando liquidificador, enceradeira, antiga enceradeira, olha, de encerar chão. Hoje nem existe mais, mas naquele tempo tinha enceradeira, panela de pressão, ferro de engomar, liquidificador, ventilador, batedeira, ventilador de teto, certo? E também trabalhei um pouco aí na área de internet e na área de eletrônica. Então, galera, visando todo esse conhecimento, eu fui à luta, certo? Fui à luta, estudei e desenvolvi. Essa minha bicicleta, diferente das outras bicicletas, eu vou passar uma configuração que eu tive que fazer para poder eu andar bem. Primeiro de tudo, o freio dela eu tirei, porque só pesava e fazia trabalho os freios daqui, ó, as manetes. Só dava trabalho, às vezes não freava e fazia barulho e peso. Então eu coloquei uma alavanca aqui de torneira, ó, aquelas de torneira mesmo, certo? Então eu deixei só a espora traseira vindo com a mola, com o braço de ligação aqui, e aqui eu coloquei uma alavanca. Quando eu quero frear, eu puxo ela aqui, ó. Aí ela, ó, ela movimenta e freia. Pronto. Só para dar umas paradinhas de vez em quando e reduzir. Não preciso mais que isso, porque eu quero o meu guidão limpo, mas isso é o meu gosto. Primeira coisa que eu já modifiquei, aliviei peso e não vai quebrar mais. Vai durar para sempre, vamos dizer assim. Outra coisa, pedal. Vocês viram aí, ó, esse é de metalon, mas tem pedal de barra chata que eu mesmo faço, de ferro, com os pinos que a galera rebola fora, galera. Então isso aqui é um serviço para poder reaproveitar material. E nem adianta alguém dizer, ah, não, cara, mas isso aí a gente pega e manda de volta lá para a indústria, para reciclar. Se todo mundo fizesse isso, galera, era bom. Mas a questão é que eu achei a maioria destes pinos foi enterrado. Eu achei por aí. Aí eu desenferrujei, ajeitei e aí tá aqui, ó. Ou seja, ele não voltou para a indústria para reciclar, não, porque não, tem gente que não recicla. Então, já tô adiantando, essa parte da reciclagem do lixo vai ser o tema do vídeo 2. Então, a segunda coisa que eu fiz foi os pedal de ferro, que nunca mais quebra. Pode quebrar o Z aqui, mas a gente solda, pode passar a rosca, mas a gente ajeita. Mas os pedal não quebra mais. Outra coisa que eu fiz foi aqui na coroa, ó. Ela tem uma chapa por esse lado, ó. Aí tem estes parafusos. E tem a outra chapa de coroa mesmo do outro lado. O que é isso aí? Isso aí é para quando a coroa levar uma pancada, tiver empenada, a corrente gasta, a coroa gasta, a catraca gasta. Você não precisar trocar logo. Você usar mesmo até o fim. Então isso aí é um sistema como se fosse um sistema de polia. Ou seja, eu criei duas chapas fazendo um sanduíche, fazendo com que a corrente corra no meio e nunca mais caia. Ó, vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo? Dá pra ver aí, ó. Então, deste lado, ó, eu tenho essa chapa, fazendo com que a corrente não caia, ó.
E do outro de lá também eu tenho outra chapa que eu coloquei fazendo um sanduíche, fazendo também com que a corrente não caia. Ah, mas não faz barulho, dá um pouco de ringimento? Dá, mas isso é luxo, na vantagem de que você pode pedalar sem medo, ó, e não cai mais. Por quê? Porque eu criei uma guia, uma polia que tem 2 calços de um lado e outro, fazendo com que a corrente se mantenha sempre no centro e nunca caia. Para isso eu peguei uma barra chata, fiz o círculo nela, cortei ela, fiz os furos, coloquei os parafusos, ó. São 1, 2, 3, 4, 5 parafusos. Coloquei 5 parafusos na própria coroa, a coroa já tem os furos e encaixou certinho, e tá aí. Lembrando que essa corrente é nova, eu comprei, a catraca é nova. O selinho aqui, ó, é um selinho de gel daquele de ciclista mesmo, também comprei. E é isso. É os itens básicos para manter uma bicicleta top. Outra coisa é colocar rolamentos. Eu sempre opto em você colocar. Só que diferente dos cubos de rolamento, que é de alumínio, passa rosca e esculhamba, esse não é aço. Então eu peguei esses cubos de rolamento e eu mesmo fabriquei. Você pode pegar um cubo de aço ou mandar um torneiro mecânico fazer um cubo com rosca e tudo para durar bastante. Compensa, na minha opinião, vale a pena. E é isso, então tá aí uma bicicleta para durar bastante tempo. Aí, galera, eu tô com essa garupa, ó, né? Que era dela aqui que eu tô tirando, ó. Tá aqui. Vocês veem, ó. Certo, ó. Essa garupa aí, ó. Dá pra vocês verem aí? Essa garupa aí, ela é aqui, né? Aí o que que acontece? Eu já tô fazendo outro projeto aqui de melhoria pra mim. É como eu disse, galera, a minha bike, certo? Ela é pro meu estilo, ó. Ela era desse jeito aí, a bike, ó. Aí o que é que eu quero fazer aqui? Eu quero tirar essa garupa. E aí essa garupa aqui, ó, é uma garupa grande, gigante, que eu fiz pra Bike Shop, ó. Tem vídeo aí do canal dela, ó. Ela é toda de tubo quadrado de metalon. Se eu não me engano, esse aí é o 20x20, ou é o 15x15. E aí, eu tô pensando de pegar ela e colocar aqui. Por quê? Primeiro de tudo, eu vou estar aproveitando material, né? Que esse material aí é todo pro mato. Então eu catei ele, reciclei, limpei, soldei, fiz. E segundo, porque eu vou ter bem mais apoio, ó como fica legal. Vai dar pra me colocar caixa, saco, 2 sacos. Vou ter mais área de apoio e bagageiro para carregar as coisas, entendeu? Então o projeto que eu tô pensando de fazer é esse aí. Eu vou colocar essa garupa ali, certo? Aqui tudo é material reciclado, pedaço de coisa, certo? Então é isso. Então tá aí, essa aí é o meu setup da minha bike, que depois que eu fiz essas alterações, né? Eu fabriquei meus próprios pedal de ferro. Fiz o sistema de polia de guia para a corrente correr sempre ali e nunca cair. Pronto, resolveu o meu problema. Eu levava muita pancada na canela, no joelho. Às vezes eu caía, rasgava a mão e a cara. Por quê? Porque eu vinha pedalando rápido, a corrente caía. E aí às vezes a gente desequilibrado acabava caindo. Agora ficou melhor até para minha segurança. Mal cai a corrente, tá certo? Outra coisa também que eu gosto de fazer é isso aqui, ó. Eu coloco um sistema de rosca dupla travante aqui, ó. Para que não venha estompar rápido o garfo aqui, né? No conjunto de direção do guidão. E ao mesmo tempo não venha criar fogo, ó. Se dá para vocês verem aí. Então tudo nessa bicicleta que eu fiz, galera, na minha, é pensado para não dar problema rápido. Para durar bastante. É claro que de vez em quando eu tenho que desmontar tudo, lubrificar e fazer uma manutenção e uma revisão, né? Mas não direto. Direto é ruim. Antes eu mais vivia a pé e com a bicicleta no prego do que rodando. Agora não. Agora ela praticamente ela tá inquebrável, tá bem durável mesmo essa bicicleta e resistente. E aí agora eu vou fazer essa melhoria. Eu vou tirar aquela garupa pequena, colocar essa grandona aqui, vou ajeitar ela. Agora, galera, vamos pro vídeo 2. O vídeo 2 é isso. Eu expliquei para vocês sobre a questão eu disse uma vez, eu disse assim: mano, eu vou ensinar para vocês no vídeo como trabalhar com um ferro enferrujado, ferro fino, ó, tipo esse aqui, né? Ó. E utilizando a varinha, eletrodo.
Aí tem cara que é inteligente, vai dizer, olha por que que eu vou estar com isso, mano? Por que que eu vou estar com esse sofrimento? Eu vou comprar uma máquina de solda MIG sem gás, coloco ela nas configurações mínimas ali, que dê penetração, mas que fique bem mesmo, bem leve e não fure muita chapa, e faço com ela. Beleza, dá certo também, é mesmo, dá, é top. Só que aí já vem, você tem que comprar o rolo, né? Muitas vezes o rolo de solda MIG sem gás só tem em São Paulo, ou em capital, Fortaleza, no seu município às vezes não tem. Eletrodo não, vende igual água e tem em cada esquina. Outra coisa é a máquina. Você vai comprar uma máquina de solda MIG, seja com gás ou sem gás, você vai precisar da máquina, que já é bem mais caro do que uma máquina transformadora, que às vezes você consegue até fazer uma máquina transformadora. Galera, eu lembro uma vez que na primeira vez que eu aprendi a soldar, que eu não tinha dinheiro, não tinha nada, a minha máquina era uma máquina perigosa, que era de água e sal. Quem sabe como é que funciona essas máquinas de água e sal aí, sabe do que eu tô falando. Quem não sabe vai achar que eu tô mentindo, é besteira, mas deixa, quem não sabe, deixa falar o que quer, né? Não quer aprender. Pois é, mas quando eu comecei a soldar, galera, eu utilizava uma máquina de água e sal. Ligando direto lá, o esquema que todo mundo sabe lá, usando o 220, aí botava o negativo do menos do neutro na garra, o positivo ia para dentro de um balde em um polo, no outro polo saía o porta-eletrodo, e aí a regulagem era aproximar ou distanciar os ferros dentro da água e sal um com o outro, né? Aí a gente colocava meio quilo de sal em 7 litros d'água, mexia, por quê? Porque na lei da física e cientificamente, o sal e a água, eles viram uma espécie de condutor eletromagnético e transformador. E isso fazia com que derretesse o eletrodo. É claro que era perigoso, pode dar choque, eu não recomendo ninguém fazer. Tem outros projetos que você utiliza forno de micro-ondas ou transformador para fazer a máquina de solda. Mas hoje, galera, máquina de solda tem de todos os preços, estão bem barato e vale a pena. Então, hoje, mas na minha época não tinha. Na minha época, as máquinas eram de 1.000 para lá. Hoje, R$ 300 você compra uma máquina, 500, certo? Então, vale a pena mesmo você juntar ou pedir o patrocínio de alguém e comprar. Para você começar a trabalhar, para você se ajudar e ajudar os outros. Então, galera, o que eu queria dizer sobre o eletrodo era isso. Tem cara que vai dizer que não sei o que, isso, aquilo, outro. Mas a questão do eletrodo é porque se você dominar ele, fica fácil. Por isso que eu estava ensinando a vocês a pegar, derreter arame assim, né? Para fazer as soldinhas, trabalhar com chapa fina. Por quê? Porque numa hora dessa aqui, ó, você não precisa dizer, é impossível soldar, não vale a pena, não tem uma máquina. Não. Você já pegou a manha, você solda. Então, esse é o ponto positivo de trabalhar com eletrodo. É versátil, é rápido, é simples e só precisa da vareta, uma máquina e o operador. Máquina de solda MIG, você precisa de gás, precisa da tocha, a tocha tem que estar regulada, precisa do carrinho regulado da máquina, precisa de gás, às vezes cilindro, ou seja, é uma mão de obra, precisa fazer cálculos e parâmetros, é tudo mais complicado. Entenderam? Então, por isso eu digo, quando você for começar, comece com eletrodo, que é bem mais simples e fácil. Soldar com eletrodo não é, mas eu digo os cálculos. Por exemplo, você liga o eletrodo da máquina, bota lá tantas amperes girando lá a máquina, né? Que ela é de analógica, nem digital é. Ou na digital, você bota o número e pronto. E aí, chama na solda. Já se você for usar uma máquina de solda MIG com gás ou sem gás, né? Gás free, você vai ter que botar a amperagem, a regulagem do arame, a velocidade de que a tocha do arame vai trabalhar. Tem que entender como é que a tocha funciona. Ficar limpando a tocha é bem mais trabalhoso. Então, galera, agora eu vou falar do vídeo 2. Então, no vídeo 2 eu digo que você às vezes vai soldar aqui, chapa fina. O que é que eu recomendo? Tem vídeo meu dizendo aí. Você bota a amperagem da sua máquina de acordo com o que você vê que aquele ferro vai resistir. Você não pode aquecer um ferro fino demais, senão ele fica mole, ele rasga e fura. Você tem que aquecer ele o tempo que dê para a solda penetrar. Você viu que a solda penetrou, por exemplo, você colocou 60 amperes, soldou.
mas não penetrou, você tem que tentar ver por dentro se penetrou. Você faz um teste antes, você pega uma mesma chapa, corta um pedacinho pequeno, solda. Ah, soldou, mas não penetrou. Aí você aumenta de 60 amperes para 65. Soldou, soldou, penetrou um pouquinho. Você vai e bota a peça lá no torno e bate. Ah, quebrou com facilidade. Não ficou bom. Você aumenta para 75, 70. Aumenta para 70, soldou. Bati a peça, entortou, amassou, esticou e não quebrou. E ao mesmo tempo penetrou e tá a solda boa, não tá ficando bolão e nem tá muito agressivo. Então pronto, é 70. Muitas vezes você botar 75, 80 ou até 90 achando que vou botar 90 que fica logo garantido. Fica garantido, mas às vezes você aquece demais o metal e ele perde as propriedades dele, aí ele pode empenar, ficar mole, rasgar fácil, entendeu? Então lembre sempre que o manual do eletrodo você tem que andar com ele e ver de quantas amperes o eletrodo que você vai usar trabalha. A amperagem mínima e a amperagem máxima. Aí você vai alternando entre esses dois padrões, entre a mínima e a máxima, até você chegar no ponto em que a chapa que você está trabalhando vai se adequar. Se você achar que está demais, você diminui um pouco. Se você achar que não está penetrando, está ficando bolão, você aumenta. E as duas formas mais simples de você saber quando um eletrodo está com a regulagem muito baixa para ele é quando você solda, ele fica dando trabalho, fica pregando ou fica com dificuldade de abrir o arco. E aí quando você abre o arco, que você olha na lente da máscara, claro, protegendo seu olho, você olha a poça de fusão, ela não se forma, fica fazendo bolão, pingo. Então você sabe que está amperagem baixa. Por isso que a galera fala que a solda às vezes fica cocô de pombo. Por quê? Porque o cara está soldando com a amperagem baixa. E a amperagem baixa, o eletrodo, ele não consegue nem sequer derreter ele mesmo direito. Quem dirá, ele vai fundir a chapa. Então, às vezes, você acha que está soldando, mas não está. E aí vai quebrar. Então, preste bastante atenção nisso. Use uma amperagem aí meia alta mesmo, com certeza, mas também vendo ali para não aquecer e nem rasgar e nem furar a peça, certo? E aí, galera, às vezes você está soldando, o que eu recomendo, quando você for soldar chapa fina, sempre tenha bacalhau e varetas para lhe ajudar, quando é muito fina. Nunca solde direto na chapa, a não ser que você seja um cara bem desenrolado e já tem experiência e não fura. Mas se você não furar, você vai usar um aramezinho para você derreter o eletrodo em cima do arame e depois que formar a bolha da poça de fusão da cola líquida do metal derretida ali, do caldeamento, você joga na chapa e aí solda. Então o arame ajuda muito, principalmente quando você for soldar canto assim que tem brecha, ó. Se você soldar direto, às vezes